Um milionário chega ao Brasil vestido de forma simples e é confundido com um funcionário de hotel. Humilhado publicamente, ninguém o defende. Até que uma simples faxineira percebe um detalhe que todos ignoraram e muda tudo. O que aconteceu depois vai te emocionar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o final dessa história incrível. O sol de novembro batia forte nas janelas do Hotel Royal Palace quando Hassan Al-Rahim atravessou. As portas giratórias com sua única mala de mão. Nada nele indicava fortuna. A camisa de linho branca estava levemente amarrotada da viagem, a calça bege simples e confortável e um lenço discreto de algodão pendurado no ombro esquerdo. Seus olhos castanhos escuros observavam tudo com curiosidade e cansaço. O saguão fervilhava. Executivos apressados digitavam em celulares. Turistas reclamavam do ar-condicionado. Crianças corriam entre malas de grife. Hassan respirou fundo. Ajustou a alça da mochila e caminhou até a recepção, onde 3 atendentes se dividiam entre telefones tocando e hóspedes exigentes. Com licença, disse ele em português, com sotaque carregado, as palavras saindo desajeitadas. Eu preciso... quarto... reserva... A recepcionista nem ergueu os olhos da tela do computador. Um momento, senhor. Hassan esperou. 1 minuto. 2. 5. Ao seu lado, uma mulher de vestido vermelho e joias reluzentes batia as unhas na bancada com impaciência. Ela olhou Hassan de cima a baixo, franzindo o nariz para suas roupas simples. Moço, chamou ela estendendo um molho de chaves. Pode levar essas malas para o quarto 804? E seja rápido, por favor. Hassan piscou, confuso. Olhou para as malas, depois para a mulher. Eu... Não. Como não? Ela elevou a voz. Você não trabalha aqui? Outros hóspedes começaram a olhar. Hassan sentiu o peso dos olhares, o calor subindo pelo pescoço. Tentou explicar com gestos, mas suas mãos tremiam ligeiramente. A mulher revirou os olhos e chamou mais alto. Gerente! Esse funcionário está se recusando a trabalhar. Do nada, um homem de terno azul marinho surgiu com passos firmes. Sérgio Mendes, gerente do hotel há 15 anos, tinha um bigode fino e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Ele avaliou a cena rapidamente. A hóspede irritada, o homem de roupa simples parado sem fazer nada, a fila crescendo. Qual é o problema aqui? Sua voz era controlada, mas fria. Este... funcionário. A mulher cuspiu a palavra. Está me ignorando. Sérgio virou-se para Hassan com uma expressão que misturava desaprovação e autoridade. Se você é funcionário deste hotel, precisa atender os hóspedes adequadamente. Entendeu? Hassan abriu a boca, mas as palavras se embaralharam. Português, inglês, árabe, tudo se misturou em sua mente cansada. Eu não sou... Não me interrompa. Cortou Sérgio, aproximando-se mais. Puxe esse carrinho, leve essas malas e depois venha falar comigo no meu escritório. Vamos ter uma conversa sobre profissionalismo. O saguão inteiro parecia observar agora. Hassan sentiu algo quebrar dentro do peito. Não raiva, mas uma tristeza profunda e familiar. Quantas vezes, em quantos lugares, ele havia sido julgado pela aparência? Quantas vezes a simplicidade que escolhera havia sido confundida com insignificância? Ele deu um passo para trás, os olhos baixos, e foi então que ela apareceu. Lúcia Santos limpava o corredor próximo à recepção havia 20 minutos. 52. Anos, cabelos pretos presos num coque apertado, uniforme azul desbotado das inúmeras lavagens. Ninguém nunca reparava nela, e era exatamente por isso que ela reparava em tudo. Observara o homem desde que entrara. Notara a forma como ele segurava a mochila com cuidado, como se protegesse algo precioso. Vira o brilho discreto de um relógio caro sob a manga da camisa. E agora, enquanto o gerente o humilhava publicamente, seus olhos captaram um detalhe que todos os outros ignoraram. Na mão direita, de Hassan meio escondido entre os dedos nervosos, havia um cartão. Não um cartão comum, mas o cartão dourado VIP Royal, o nível mais exclusivo do hotel. O tipo de cartão que apenas 5 hóspedes por ano recebiam. O tipo de cartão que nenhum funcionário jamais tocaria.
Lúcia largou o pano de limpeza. Seus passos foram silenciosos, mas determinados. Atravessou os metros que a separavam do balcão, enquanto Sérgio continuava seu sermão. A voz cada vez mais alta, atraindo mais olhares, transformando humilhação em espetáculo público. Aí se não consegue nem se comunicar direito, talvez devesse reconsiderar. Ele não é funcionário. A voz de Lúcia cortou o ar como um relâmpago em céu limpo. Todos se viraram. Sérgio parou no meio da frase, a boca ainda aberta. Hassan ergueu os olhos, surpreso. Lúcia deu mais 2 passos à frente, colocando-se entre o gerente e o estrangeiro. Sua voz era calma, mas firme como aço. Ele é hóspede e merece respeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como é que uma simples faxineira ousava interromper o gerente na frente de todos? Sérgio Mendes piscou 2 vezes, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Seu rosto passou de pálido para vermelho em questão de segundos. Lúcia, disse ele forçando um sorriso profissional. Agradeço a preocupação, mas isso não é da sua conta. Volte ao seu trabalho. Ela não se moveu. É sim da minha conta, respondeu. E havia algo novo em sua voz. Algo que nunca estivera lá antes. Algo que fazia as pessoas pararem para ouvir. Quando vejo alguém sendo tratado injustamente neste hotel, é minha conta, sim. A mulher do vestido vermelho bufou. Que absurdo! Uma faxineira dando ordens agora? Mas Lúcia ignorou completamente o comentário. Seus olhos permaneceram fixos no gerente, enquanto estendia a mão calmamente para Hassan. Ele hesitou por um segundo, depois entregou o cartão dourado. Ela o ergueu bem alto, para que todos pudessem ver. A luz do lustre refletiu no acabamento metálico, fazendo o emblema do hotel brilhar. Este é o cartão VIP Royal, disse Lúcia, sua voz ecoando pelo saguão agora completamente silencioso. Apenas os hóspedes mais importantes do hotel o recebem. Apenas 5 pessoas por ano. E este senhor, ela apontou para Hassan, tem um. Sérgio sentiu o chão sumir sob seus pés. Deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula. Me deixe ver isso. Lúcia entregou o cartão, mas seus olhos permaneceram firmes, desafiadores. O gerente examinou o cartão, virou-o, olhou o nome gravado, verificou o código de barras. Seu rosto perdeu toda a cor. Hassan Al-Rahim, suíte presidencial. Reserva VIP confirmada pela diretoria. As mãos de Sérgio começaram a tremer. Ele olhou para Hassan, que permanecia parado, observando tudo com uma expressão indecifrável. Não havia raiva ali, apenas uma tristeza profunda que parecia carregar histórias antigas. Começou Sérgio, mas a voz falhou. O senhor assumiu, disse Lúcia, ainda calma. Mas cada palavra carregada de peso, que por ele usar roupas simples, por ter um sotaque diferente, por não se encaixar na sua ideia de como um hóspede importante deveria ser, ele não merecia respeito. A recepcionista que ignorara Hassan minutos antes, cobriu a boca com as mãos. A mulher do vestido vermelho tentou se afastar discretamente, mas não havia para onde ir. Todos estavam assistindo. Senhor Al-Rahim. Sérgio finalmente encontrou a voz, mas ela saiu esganiçada. Eu peço imensas desculpas. Foi um terrível mal-entendido. Eu não sabia. Exatamente, interrompeu Lúcia. O senhor não sabia. Não sabia porque não perguntou. Não quis saber. Apenas julgou. Hassan finalmente falou, sua voz baixa, mas clara em inglês. I tried to tell you, but you didn't listen. Tentei lhe dizer, mas você não quis ouvir. Lúcia entendeu as palavras. Anos assistindo filmes legendados lhe deram um inglês básico funcional. Ela virou-se para Hassan e disse lentamente, tentando formar as palavras certas, I will help you, don't worry. Os olhos dele se encheram de algo que ela não conseguiu nomear imediatamente. Gratidão? Alívio? Ou talvez apenas a surpresa de ser visto, realmente visto, como ser humano. Sérgio tentou recuperar o controle da situação. Senhor Al-Rahim, por favor, permita-me pessoalmente escoltá-lo até sua suíte. Farei questão de que tudo seja perfeito. Não, Hassan disse em português, devagar, mas firme. Ela apontou para Lúcia. Me ajuda. A declaração caiu como uma bomba. Uma faxineira? Fazer check-in de um hóspede VIP? Impossível. Impensável.
contra todos os protocolos. Mas Lúcia já estava se movendo. Contornou o balcão com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. Sentou-se na cadeira da recepcionista paralisada e começou a digitar no sistema. Seus dedos, acostumados a esfregar pisos e polir vidros, agora navegavam pelo computador com determinação. "Qual o seu nome completo, senhor?" perguntou ela em português devagar. Hassan entendeu. Com paciência, soletrando cada letra, deu suas informações. Lúcia anotou tudo, preencheu os formulários, imprimiu a chave eletrônica. Fez tudo exatamente como vira os recepcionistas fazerem centenas de vezes. Quando terminou, ficou de pé e entregou a chave a Hassan com um sorriso genuíno. O tipo de sorriso que não se aprende em treinamento corporativo. "Sua suíte está pronta. Vou levá-lo até lá." Eles atravessaram o saguão lado a lado, a faxineira e o estrangeiro, sob o olhar atônito de todos. Sérgio ficou parado, o cartão VIP ainda na mão, sentindo seu emprego escorrer entre os dedos como areia. Mas o que ninguém sabia ainda, nem Lúcia, nem Hassan, nem os espectadores boquiabertos, era que aquele momento era apenas o começo. O dia estava longe de terminar, e os desdobramentos daqueles poucos minutos mudariam vidas de formas que nenhum deles poderia imaginar. O elevador subia em silêncio. Lúcia apertava a chave eletrônica entre os dedos, sentindo o peso plástico como se fosse de chumbo. Ao seu lado, Hassan observava os números acenderem um por um. 5, 6, 7. O espelho do elevador refletia duas realidades opostas. Uma mulher com um uniforme de limpeza surrado e um homem que, mesmo simples, carregava uma postura que ela começava a reconhecer. Postura de quem estava acostumado a ser ouvido. "Thank you", disse Hassan de repente, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase tímida. Lúcia sorriu sem olhar para ele, mantendo os olhos fixos nos números. "De nada", respondeu em português, depois arriscou em inglês. Ok." Ele sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que acendeu rugas gentis ao redor de seus olhos. A porta do elevador abriu no 12º andar, o andar das suítes executivas. Mas eles não saíram. Lúcia apertou o botão do último andar, o 15º. O coração dela bateu mais rápido. Nunca havia estado lá. O 15º andar era território mítico entre os funcionários. A suíte presidencial, ocupada apenas algumas vezes, por ano por celebridades, políticos, magnatas. Ela limpava os andares inferiores, os corredores comuns, os quartos onde pessoas normais ficavam. Mas hoje, ela atravessaria aquela porta. O corredor do 15º andar era diferente. O carpete era mais espesso, abafando completamente seus passos. As paredes tinham papel decorativo importado e havia apenas uma porta no final. Uma porta dupla de madeira nobre com maçanetas douradas. Lúcia caminhou até lá, Hassan logo atrás. Suas mãos tremiam, levemente quando passou a chave eletrônica. A luz verde piscou. A porta se abriu. O que ela viu a deixou sem ar. A suíte era maior que sua casa inteira, maior que as 3 casas de sua vizinhança juntas. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica da cidade. O sol da tarde banhando tudo em luz dourada. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes, um piano de cauda num canto. Uma escada em espiral levava a um 2º andar. A suíte tinha 2 andares. "Meu Deus!" sussurrou Lúcia, esquecendo por um momento onde estava. Hassan entrou e largou a mochila num sofá de veludo azul. Olhou ao redor como se aquilo fosse absolutamente normal. Depois virou-se para ela. "You work here long time?" perguntou ele, fazendo gestos para complementar as palavras. Lúcia entendeu. Há quanto tempo ela trabalhava ali? 23 anos, respondeu, erguendo 2 dedos. Depois, 3. Depois, fez o gesto novamente, tentando comunicar o número. Os olhos de Hassan se arregalaram. 23 anos, mais de 2 décadas limpando os mesmos corredores, lavando as mesmas janelas, esvaziando as mesmas lixeiras. E provavelmente, pela expressão dela ao entrar na suíte, nunca havia pisado ali antes. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então caminhou até a janela e fez um gesto para que ela se aproximasse. Lúcia hesitou. Não deveria estar ali. Não daquele jeito. Não como convidada.
mas algo no olhar dele a convidava com gentileza. Ela foi. De pé, ao lado dele, olhando a cidade se estender até onde a vista alcançava, Lúcia sentiu algo estranho no peito. Trabalhou ali por mais de 20 anos. Limpou cada canto daquele hotel, mas nunca havia visto aquela vista. Nunca lhe permitiram ver. Beautiful, disse Hassan, mas não estava olhando para a paisagem. Estava olhando para ela, para a expressão de encantamento puro em seu rosto. Lúcia corou e desviou os olhos. Eu preciso voltar, disse em português, dando um passo para trás. Trabalho, muito trabalho. Mas Hassan pegou um caderno pequeno que tirara da mochila e rabiscou algo rapidamente. Arrancou a folha e entregou a ela. Eram números. O número da suíte e um número de celular. If you need, disse ele apontando para o papel. If, problem, you call, se precisar. Se houver problema. Ela deveria ligar. Lúcia olhou o papel, depois para ele. Havia sinceridade genuína em seus olhos, o tipo de sinceridade que ela raramente via. Sem pensar muito, dobrou o papel cuidadosamente e guardou no bolso do uniforme. Thank you, disse ela, e dessa vez a pronúncia saiu mais confiante. Quando voltou ao elevador, Lúcia apertou o botão do subsolo, onde ficava a área de serviço, o vestiário dos funcionários, seu armário estreito de metal com foto dos filhos colada na porta. A descida pareceu durar uma eternidade. As portas se abriram e ela se deparou com um comitê de recepção. 3 colegas de limpeza, 2 seguranças e Sérgio Mendes, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva contida. Lúcia Santos, disse, ele cada palavra cuidadosamente articulada. Preciso falar com você. Agora. E ela soube, antes mesmo de ele abrir a boca novamente, que a tempestade estava apenas começando. A sala do gerente era pequena e abafada, decorada com diplomas emoldurados e fotos de Sérgio apertando mãos de autoridades. Lúcia ficou de pé diante da mesa de mogno, enquanto ele se sentava, os dedos entrelaçados, a expressão oscilando entre raiva e algo que parecia medo. 23 anos, começou ele, sua voz perigosamente baixa. 23 anos trabalhando aqui, Lúcia, e em um único dia você decide... O quê? Virar heroína? Fazer justiça? Ela não respondeu. Manteve as mãos unidas na frente do corpo, o queixo erguido. Não tinha medo, ou se tinha, não deixaria transparecer. Você me desrespeitou na frente de clientes, continuou Sérgio, a voz subindo um tom. Me fez passar vergonha, questionou minha autoridade, invadiu uma área que não é sua responsabilidade. Eu impedi uma injustiça, disse. Lúcia, calmamente. Você ultrapassou todos os limites. Ele bateu a mão na mesa, fazendo uma caneta rolar. Quem você pensa que é? Uma faxineira não tem autoridade para... Para o quê? Ela o interrompeu, e havia fogo em sua voz agora. Para enxergar? Para notar o que o senhor ignorou? Para tratar um ser humano com dignidade? Sérgio ficou de pé bruscamente, a cadeira rangendo. Cuidado com suas palavras, Lúcia. Seu emprego está por um fio. Então corte o fio, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse pensar nelas. Se trabalhar com dignidade me custa o emprego, talvez eu não queira mais esse emprego. O silêncio que se seguiu foi denso. Sérgio a encarava, incrédulo. Lúcia Santos, a funcionária mais silenciosa do hotel, a mulher que nunca reclamava, nunca pedia, nunca questionava, estava ali desafiando-o abertamente. Você está suspensa, disse ele finalmente. 3 dias sem vencimento. E quando voltar, vai para o turno da madrugada. Quero ver se essa rebeldia toda aguenta limpar banheiros às 3 da manhã. Lúcia sentiu o golpe, mas não deixou o rosto mostrar. 3 dias sem salário significava contas atrasadas, arroz e feijão racionados, desculpas para os filhos sobre por que não haveria carne no final de semana. Mas valeu a pena. Olhando nos olhos de Sérgio, ela soube que valeu a pena. Pode ir, disse ele virando-se. E tire esse uniforme antes de sair. Não quero vê-la por aqui até segunda-feira. Lúcia saiu da sala sem dizer mais nada. No vestiário, trocou o uniforme azul por suas roupas simples. Calça jeans velha e blusa florida desbotada. As outras funcionárias a observavam de longe, sussurrando. Algumas com pena, outras com algo que parecia
Admiração? Marina, uma jovem que limpava os andares inferiores, aproximou-se timidamente. Você foi incrível lá em cima, sussurrou. Todo mundo está comentando. Aquilo que você fez foi apenas o certo, disse Lúcia, fechando o armário. Mas ninguém nunca fez isso antes. Ninguém. Nunca. Marina hesitou. Ninguém nunca defendeu a gente. Nem nós mesmas. As palavras ficaram penduradas no ar enquanto Lúcia pegava sua bolsa surrada. Defendeu a gente. Ela não havia pensado assim. Estava apenas defendendo um homem sendo humilhado. Mas agora percebia. Ao fazer isso, havia defendido algo maior. Havia dito em voz alta o que todos eles sentiam calados. Que dignidade não deveria ter preço. Que respeito não deveria ser medido por roupas, ou sotaques, ou posições. Quando saiu pela porta dos fundos do hotel, o sol já começava a descer. A cidade fervilhava com o trânsito da hora do rush. Lúcia começou a caminhada até o ponto de ônibus, uma economia necessária agora que teria 3 dias sem salário. Estava a meio quarteirão quando ouviu passos apressados atrás dela. Senhora Lúcia, espere! Ela se virou e encontrou Paulo, um dos concierges, correndo com um envelope na mão. Ele chegou sem fôlego. Isto é para você, disse, entregando o envelope. Chegou na recepção, 5 minutos atrás. Enviado da suíte presidencial. O coração de Lúcia disparou. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope. Dentro havia um cartão, escrito à mão em inglês. Ela reconheceu a caligrafia, as mesmas letras que Hassan rabiscara no papel que estava em seu bolso. Dear Lúcia, today you gave me something nobody has given me in very long time. You gave me dignity when I had none. You saw me when I was invisible. I don't forget kindness. I never forget. Hassan. Querida Lúcia, hoje você me deu algo que ninguém me deu há muito tempo. Você me deu dignidade quando eu não tinha nenhuma. Você me viu quando eu era invisível. Eu não esqueço, gentileza. Eu nunca esqueço. Hassan. Junto com o cartão havia algo mais. Lúcia tirou do envelope e quase o deixou cair. Era dinheiro. Notas de R$ 100 suficiente para cobrir 1 mês de salário dela. Não, sussurrou ela, tentando devolver o envelope para Paulo. Não posso aceitar isso. Mas Paulo já estava recuando. Desculpe, senhora. Minhas instruções foram claras. Entregar e ir embora. O resto é com você. E ele saiu correndo de volta para o hotel antes que ela pudesse protestar. Lúcia ficou sozinha na calçada, o envelope pesado em suas mãos, as palavras de Hassan ecoando em sua mente. Você me viu quando eu era invisível. Pela primeira vez em 23 anos, alguém a havia visto também. O apartamento de Lúcia ficava num prédio de 3 andares sem elevador, no bairro que o metrô ainda não alcançava. 2 quartos minúsculos, cozinha que mal cabia uma pessoa, sala onde a televisão velha dividia espaço com um sofá doado pela igreja. Mas era seu, dela e dos filhos. Rafael, 17 anos, estava jogado no sofá assistindo algo no celular quando ela entrou. Thaís, 15, estudava na mesinha da cozinha, cadernos espalhados, a língua de fora em concentração. Mãe! Thaís ergueu os olhos. Você chegou cedo. Aconteceu alguma coisa? Lúcia largou a bolsa e se sentou pesadamente numa cadeira. Como explicar? Por onde começar? Me suspenderam, disse simplesmente. Rafael levantou num pulo. O quê? Por quê? Porque eu defendi alguém que estava sendo humilhado. Os 2 filhos se entreolharam, confusos. Lúcia respirou fundo e contou tudo. O estrangeiro, o mal-entendido, o gerente, o cartão dourado, a bronca, a suspensão. Quando terminou, Rafael estava com os punhos cerrados. Isso é injusto. Você fez a coisa certa e eles te puniram? Bem-vindo ao mundo real, filho, disse Lúcia, mas sem amargura na voz. Thaís se aproximou e abraçou a mãe. Eu teria feito a mesma coisa. Você foi corajosa. Corajosa ou burra? Murmurou Lúcia, mas apertou a filha de volta. Então se lembrou do envelope. Pegou-o da bolsa e mostrou o conteúdo. Os olhos dos 2 se arregalaram ao ver o dinheiro. Mãe! Exclamou Rafael. Isso é muito, completou Lúcia. É muito, e eu não sei se devo aceitar. Por que não? Perguntou Thaís. Ele deu porque quis. É um presente, um agradecimento, mas parece... não sei. Errado de alguma forma.
como se ele estivesse me pagando por ter sido decente. Rafael sacudiu a cabeça. Não é pagamento, mãe. É gratidão. Tem diferença. Lúcia ficou em silêncio, ponderando as palavras do filho. Tinha diferença mesmo? Ou ela estava apenas tentando encontrar desculpas para sua própria desconfortável posição? Precisava do dinheiro, mas seu orgulho gritava contra aceitá-lo. E se eu usar isso não para mim, disse ela devagar, a ideia se formando enquanto falava, mas para ajudar outras pessoas, doar para alguém que precise mais? Mãe, Rafael se sentou ao lado dela segurando sua mão. Você passa todos os dias ajudando outras pessoas, cuidando de nós, trabalhando até os ossos. Talvez seja a hora de aceitar ajuda também. Não tem vergonha nisso. Lúcia olhou para o filho surpresa com a maturidade em suas palavras. Quando ele havia crescido tanto? Quando havia se tornado esse jovem sábio que a encarava com compreensão? Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Lúcia ficou acordada olhando o teto. Os 3 dias de suspensão se estendiam à frente como um território desconhecido. Não estava acostumada a ficar parada. 23 anos trabalhando 6 dias por semana, férias tiradas apenas quando absolutamente necessário. O que faria com todo aquele tempo? No segundo dia, ela acordou cedo mesmo sem ter para onde ir. Preparou café, sentou-se à janela e observou o bairro despertar. Viu Dona Conceição, a vizinha idosa, lutando para carregar sacolas de compras, escada acima. Sem pensar 2 vezes, Lúcia desceu e ajudou. Obrigada, filha, disse Dona Conceição, sem fôlego. Esses joelhos não são mais o que eram. Dona Conceição, disse Lúcia subitamente. A senhora precisa de ajuda com alguma coisa aqui em casa? A velha senhora piscou surpresa. Bom, tem aquela torneira pingando faz semanas. E a janela do quarto que não abre, mas não quero incomodar. Não é incômodo, disse Lúcia com um sorriso. Tenho tempo hoje. E assim passou o dia. Consertou a torneira com ferramentas emprestadas do zelador, destravou a janela, reorganizou a despensa, ouviu histórias antigas de quando o bairro ainda era fazenda, quando Dona Conceição era jovem e bonita, quando o mundo era diferente. Ao final do dia, quando Dona Conceição tentou pagar, Lúcia recusou. Foi um prazer, disse sinceramente. Me fez bem. No 3º dia, ela visitou a escola de Thaís e se ofereceu como voluntária na biblioteca. A bibliotecária, sobrecarregada e mal-humorada, olhou-a com suspeita inicial, mas aceitou a ajuda. Lúcia passou horas organizando livros, catalogando doações, limpando estantes empoeiradas. Você tem jeito para isso, comentou a bibliotecária no final. Já pensou em estudar biblioteconomia? Lúcia riu. Tenho 48 anos e 2º grau incompleto. Acho que esse barco já navegou. Barcos voltam, disse a mulher com um sorriso enigmático. Sempre voltam para quem tem coragem de esperá-los. Na noite do 3º dia, Lúcia se deitou, sentindo algo estranho. Plenitude. 3 dias sem trabalhar no hotel. 3 dias ajudando por escolha própria, não por obrigação. 3 dias sendo vista, realmente vista, pelas pessoas que ajudava. E então, entendeu o que Hassan havia sentido naquele dia na recepção. A invisibilidade não vinha de roupas simples ou sotaques diferentes. Vinha de ser ignorado, de ter seu valor medido apenas por sua utilidade. Pela primeira vez em anos, Lúcia não havia sido útil. Havia sido valiosa. Havia diferença. Quando voltasse ao hotel na segunda-feira, voltaria diferente. Não sabia exatamente como, mas sabia que algo fundamental havia mudado dentro dela. O telefone tocou tarde da noite. Era um número desconhecido. Lúcia atendeu com cautela. Alô? Lúcia Santos? Era uma voz feminina, profissional, falando português com sotaque estrangeiro. Meu nome é Amira. Sou assistente do Sr. Hassan Al-Rahim. Ele gostaria de convidá-la para um café amanhã de manhã, se estiver disponível. Ele tem algo importante para discutir com a senhora. O coração de Lúcia disparou. Importante? O que poderia ser tão importante que um hóspede VIP queria encontrá-la pessoalmente? Sim, ouviu-se dizer. Que horas? 10 da manhã, no café do hotel. Não se preocupe, acrescentou Amira como se lendo seus pensamentos. Está tudo acertado com a administração. A senhora é convidada oficial dele. Quando desligou, Lúcia ficou olhando o telefone por longos minutos. O que Hassan queria? E por quê?
Em vez de medo ou apreensão, ela sentia expectativa. Lúcia passou a noite anterior escolhendo o que vestir. Nunca havia se importado muito com roupas. Afinal, passava o dia em uniforme. Mas agora, olhando seu guarda-roupa modesto, tudo parecia insuficiente. Velho demais, desbotado demais, simples demais. Thaís entrou no quarto e encontrou a mãe cercada de peças espalhadas na cama. "Mãe, você está bem? Não sei o que vestir", admitiu Lúcia, sentindo-se ridícula. "É só um café, mas você quer estar apresentável", completou Thaís com um sorriso compreensivo. "Deixa comigo." A menina tinha um dom para combinar roupas que Lúcia nunca possuíra. Em minutos montou um conjunto simples, mas elegante. Calça preta, blusa branca de algodão, o blazer preto que Lúcia usara no casamento da prima 2 anos atrás. Simples, digno, apropriado. "Perfeito", declarou Thaís. "Agora senta que vou arrumar seu cabelo." Às 9h40 da manhã, Lúcia estava na frente do hotel Royal Palace, o coração batendo descompassado. Pela primeira vez em 23 anos, ela entrava pela porta da frente. Não pela entrada de serviço, não pelos fundos, mas pela porta principal, onde os hóspedes entravam. O porteiro, Antônio, que ela conhecia há anos, a reconheceu e pareceu confuso por um segundo, mas abriu a porta com um sorriso profissional. "Bom dia, senhora." Senhora. Não Lúcia ou Dona Lucy, como a chamava quando a via chegando para o turno. Senhora. O saguão estava diferente daquele ângulo. Mais majestoso, mas também mais intimidador. Lúcia avistou o café do hotel, um espaço elegante com mesas de mármore e poltronas de couro, e sentiu as pernas hesitarem. "Lúcia!" Uma voz chamou em inglês. Era a Amira, uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos pretos presos em um coque impecável, tailleur cinza que provavelmente custava mais que o aluguel de Lúcia. Mas seu sorriso era genuíno e caloroso. "É um prazer conhecê-la. O Sr. Hassan está esperando. Por favor, venha." Ela guiou Lúcia até uma mesa de canto, mais reservada, onde Hassan já estava sentado. Ele usava uma túnica tradicional árabe hoje, discreta, em tons de bege e branco, mas claramente de tecido fino e corte impecável. Quando a viu, ele se levantou imediatamente, um sorriso iluminando seu rosto. "Lúcia", disse ele, pronunciando com cuidado. "Thank you for coming." Obrigado por vir. Amira serviu de tradutora enquanto se sentavam. "O Sr. Hassan queria agradecer pessoalmente pelo que a senhora fez." Ele disse, que foi um dos gestos mais gentis que alguém já teve com ele. Lúcia sentiu o rosto esquentar. Foi apenas o certo a fazer. Quando Amira traduziu, Hassan balançou a cabeça vigorosamente e respondeu em árabe, as palavras fluindo com emoção. Amira traduziu. "Ele diz que não foi apenas nada. A senhora não entende. Ele disse que na posição dele, as pessoas sempre querem algo. Sempre têm segundas intenções. Mas a senhora não sabia quem ele era, e mesmo assim o defendeu. Isso é raro. Muito raro." Hassan pegou de um tablet e mostrou algo para Lúcia. Era uma notícia em inglês com sua foto. Ela não conseguia ler tudo, mas reconheceu algumas palavras. Sheikh, oil, billion. Ele é... Lúcia começou, os olhos arregalados. "Um dos maiores investidores de petróleo e energia renovável do Oriente Médio", completou Amira. "Mas o Sr. Hassan prefere não ostentar. Ele acredita que a verdadeira riqueza está em como tratamos as pessoas, não em como nos apresentamos." Hassan falou novamente, apontando para Lúcia, depois para o próprio coração. Amira traduziu. "Ele diz que a senhora lhe ensinou algo importante naquele dia. Lembrou-o porque ele escolheu viver de forma simples, para ver quem realmente o vê como pessoa, não como posição ou dinheiro." Lúcia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Aquilo fazia tanto sentido agora. Um homem riquíssimo, viajando de forma simples, testando o mundo, vendo como as pessoas o tratariam sem saber de sua fortuna. E ela havia passado no teste sem saber que estava sendo testada. "Mas", continuou Amira, "há outro motivo para este encontro. O Sr. Hassan soube que a senhora foi suspensa por causa daquela situação. Ele ficou muito perturbado com isso." "Não foi culpa dele", disse Lúcia rapidamente.
A decisão foi do gerente. Hassan interrompeu, falando diretamente com ela apesar da barreira do idioma. Havia firmeza em sua voz. Amira traduziu. Ele sabe disso e já tomou providências. Esta manhã, antes de você chegar, ele se reuniu com a diretoria do hotel. A suspensão foi cancelada. Além disso, o senhor Sérgio Mendes foi redirecionado para outra posição. Ele não será mais gerente. Lúcia ficou sem ar. Mas eu não queria que ninguém perdesse o emprego por minha causa. Ele não perdeu o emprego, esclareceu Amira. Apenas não será mais gerente. Foi uma decisão da diretoria após reverem as gravações de segurança e perceberem o padrão de comportamento dele com funcionários e hóspedes que considerava inferiores. O incidente com o Sr. Hassan foi apenas a gota d'água. Hassan falou novamente, desta vez olhando diretamente nos olhos de Lúcia. Amira traduziu lentamente, dando peso a cada palavra. A senhora salvou mais do que minha dignidade naquele dia. Salvou a dignidade de todos que viriam depois e seriam julgados pela aparência. E por isso, gostaria de fazer algo pela senhora. Não como pagamento, ele faz questão de frisar isso, mas como reconhecimento de alguém que viu bondade verdadeira. Ele já me deu dinheiro, protestou Lúcia. Foi mais do que generoso. Hassan sorriu e pegou um envelope. Não era dinheiro desta vez. Era um papel oficial, com timbres e assinaturas. Ele o deslizou pela mesa até Lúcia. O que é isso? Ela perguntou com medo de tocar. É uma bolsa de estudos, disse Amira. Integral. Para a senhora terminar seus estudos e cursar o que quiser. O Sr. Hassan possui uma fundação que patrocina a educação em vários países e gostaria de patrocinar os estudos da senhora. Lúcia pegou o papel com mãos trêmulas. Leu as palavras em português, mas elas pareciam impossíveis. Bolsa integral, qualquer curso, todas as despesas cobertas. Eu não posso aceitar isso, sussurrou ela. É demais. Hassan falou, sua voz suave, mas firme. Amira traduziu. O conhecimento não tem preço, e a bondade merece ser recompensada. Por favor, aceite. Não por ele, mas pela senhora mesma, pelas portas que isso abrirá, pelas coisas que a senhora poderá fazer com esse conhecimento. Lúcia olhou para o papel, depois para Hassan, depois para o saguão do hotel onde trabalhara por tantos anos sem nunca ser realmente vista, e então pensou em Dona Conceição com a torneira quebrada, na bibliotecária sobrecarregada, em todos os pequenos problemas que poderiam ser resolvidos com conhecimento, com educação, com oportunidade. Se eu aceitar, disse ela lentamente, não será só para mim, será para poder ajudar melhor as pessoas depois. Hassan não precisou de tradução para essa frase. Ele estendeu a mão por cima da mesa, e quando Lúcia a apertou, sentiu o peso de uma promessa sendo selada. Uma promessa de que gentileza, uma vez plantada, cresce em direções que não podemos prever. A notícia se espalhou pelo hotel como fogo em mato seco. Lúcia Santos, a faxineira, havia recebido uma bolsa de estudos de um sheik milionário. Sérgio Mendes fora rebaixado a assistente administrativo sem contato direto com hóspedes. E, mais surpreendente, o próprio hotel estava implementando novas políticas de tratamento para funcionários e hóspedes, todas sugeridas diretamente por Hassan Al-Rahim durante sua reunião com a diretoria. Quando Lúcia voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte, encontrou um cenário transformado. Não fisicamente, o hotel tinha a mesma decoração, os mesmos corredores, mas havia algo diferente no ar. Os funcionários andavam com os ombros mais eretos. As conversas fluíam menos sussurradas. Marina a encontrou no vestiário. Você virou lenda, disse, os olhos brilhando. Todo mundo está falando sobre você, sobre o que aconteceu. Não fiz nada de especial, insistiu Lúcia trocando de roupa. Fez sim. Outra voz se juntou. Era Joana, que limpava os andares superiores. Você mostrou que podemos nos defender, que não precisamos aceitar desrespeito calados. Lúcia fechou o armário devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Não foi sobre se defender. Foi sobre defender o que é certo. Tem diferença. Mas o resultado é o mesmo, disse Marina. As coisas estão mudando aqui. Sabe o Roberto do turno da noite?
Reclamou que as luvas de limpeza estavam rasgadas faz meses e ninguém ligava. Ontem receberam luvas novas de melhor qualidade. E a Cláudia, da recepção, finalmente conseguiu as cadeiras ergonômicas que pedia há anos. Pequenas coisas, murmurou Joana, mas que fazem diferença. Lúcia sentiu algo aquecer em seu peito. Não havia feito aquilo pensando em provocar mudanças no sistema. Mas às vezes, um ato simples de dignidade criava ondas que alcançavam praias distantes. O dia transcorreu diferente. Hóspedes que antes a ignoravam completamente, agora davam bom dia. Alguns, os que haviam presenciado a cena no saguão, até paravam para agradecer, dizendo que a atitude dela os fizera repensar como tratavam pessoas que consideravam inferiores. No meio da tarde, enquanto limpava o corredor do 8º andar, Lúcia viu uma figura familiar se aproximar. Era Sérgio Mendes, carregando uma pasta de documentos. Ele parou ao vê-la, claramente desconfortável. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. Lúcia, disse ele finalmente, a voz sem o tom autoritário de antes. Eu preciso falar com você. Ela endireitou o corpo, preparando-se para confronto, mas o que veio foi diferente. Eu fui... Sérgio engoliu seco. Injusto. Não só com você naquele dia, mas durante todos estes anos. Eu tratei os funcionários como invisíveis, completou Lúcia suavemente. Ele assentiu, os ombros caídos. Eu estava tão focado em agradar os hóspedes importantes, em subir na carreira, que esqueci que todo mundo merece respeito. Você me deu uma lição que eu precisava há muito tempo. Lúcia estudou o rosto dele, as rugas de cansaço, os olhos sem o brilho prepotente de antes. Via ali um homem confrontando os próprios demônios. O senhor não era o único, disse ela. O sistema inteiro funciona assim. Uns são tratados como reis, outros como servos. Mas não precisava ser assim. Não, concordou Sérgio. Não. Precisava. Ele estendeu a mão. Lúcia a apertou. Não era amizade, talvez nunca fosse, mas era um começo, um reconhecimento de humanidade compartilhada. Depois que ele se foi, Lúcia continuou limpando, mas sua mente estava longe. Pensava no envelope guardado em casa, no papel que prometia educação, oportunidade, futuro. Pensava em como uma única escolha, defender um estranho, havia mudado tantas vidas em tão pouco tempo. À noite, sentada à mesa de jantar com Rafael e Thaís, ela contou sobre o dia. Os filhos a ouviam com atenção, orgulho estampado nos rostos. Mãe, disse Rafael, você vai aceitar a bolsa, né? Vai estudar? Lúcia mordeu o lábio. A dúvida ainda a corroía. 48 anos era tarde demais para começar de novo. Tenho medo, admitiu. Medo de não conseguir, de ser velha demais, de falhar. E se você conseguir, desafiou Thaís. E se for incrível? Você não vai saber se não tentar. Rafael puxou o laptop velho que usava para trabalhos da escola. Vamos pesquisar. Juntos, ver que cursos existem. O que a senhora gostaria de estudar? Passaram horas navegando por sites de universidades e faculdades. Lúcia descobriu possibilidades que nunca havia imaginado. Gestão hospitalar, pedagogia, serviço social, administração. Tantas portas, tantos caminhos. Foi Thaís quem encontrou o curso que fez os olhos de Lúcia se iluminarem. Mãe, olha isso. Gestão de pessoas. Foco em valorização humana e ambiente de trabalho saudável. Lúcia leu a descrição devagar. Falava sobre criar ambientes onde todos fossem respeitados, onde dignidade não fosse privilégio, mas direito, onde as empresas entendessem que funcionários felizes e valorizados produziam mais e melhor. Era exatamente o que o hotel precisava. Era exatamente o que o mundo precisava. É esse, disse ela, a voz firme pela primeira vez. É esse que eu quero. Rafael e Thaís gritaram, pularam, abraçaram a mãe. E naquele pequeno apartamento, sob a luz pálida da lâmpada de 20 watts, uma nova história começou a ser escrita. Na manhã seguinte, antes de ir para o hotel, Lúcia fez uma ligação. A Mira atendeu no segundo toque. Lúcia, que bom ouvir sua voz. Como posso ajudá-la? Eu gostaria de aceitar a bolsa, se ainda estiver disponível. Ela quase podia ouvir o sorriso do outro lado da linha. Claro que está. O Sr. Hassan ficará muito feliz.
Vou enviar os formulários ainda hoje. Lúcia, ele quer que saiba de uma coisa. Isto não é caridade. É investimento. Investimento em alguém que ele acredita que fará diferença no mundo. Depois de desligar, Lúcia ficou parada no meio da sala, o telefone ainda na mão, o coração batendo forte. Investimento em alguém que fará diferença. Ela não podia decepcionar. Não decepcionaria. Os primeiros dias de aula foram aterrorizantes. Lúcia chegava cedo, sentava na última fileira, tentava se fazer invisível enquanto jovens de 20 anos preenchiam a sala com suas conversas animadas sobre tecnologia e redes sociais que ela mal entendia. O professor de Introdução à Administração entrou, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Bom dia, sou o professor Henrique Tavares, e antes de começarmos, quero que todos se apresentem brevemente. O coração de Lúcia disparou. Um por um os alunos falavam, tenho 20 anos, acabei de sair do ensino médio, fiz cursinho 2 anos, trabalho meio período numa startup. Quando chegou a vez dela, todas as cabeças se viraram. Ela era claramente mais velha que todos, ali incluindo o professor. Meu nome é Lúcia Santos, disse ela, a voz tremendo levemente. Tenho 48 anos e... Pausa. Trabalho como faxineira há 23 anos. Estou aqui porque acredito que nunca é tarde para aprender. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então, o professor Henrique começou a aplaudir. Devagar, outros se juntaram, até que a sala inteira estava batendo palmas. Sabe qual é a diferença entre você e a maioria aqui, Lúcia? Disse o professor. Eles estão aqui porque é o esperado. O próximo passo natural. Você está aqui por escolha, por propósito, e isso faz toda a diferença. As semanas seguintes foram exaustivas. Lúcia trabalhava no hotel das 6 da manhã ao meio-dia. Ia direto para a faculdade, voltava à noite para estudar enquanto os filhos já dormiam. Fins de semana eram dedicados a trabalhos e leituras. Ela lia devagar, sublinhando palavras desconhecidas, fazendo anotações nas margens. Mas algo mágico acontecia. Conceitos que ela vivenciara durante anos sem nomear ganhavam nomes. Gestão horizontal, comunicação não violenta, valorização do capital humano. Ela havia sido vítima e testemunha de gestões ruins por tanto tempo que agora, aprendendo sobre gestões boas, sentia como se estivesse decodificando o manual de instruções do mundo. Uma tarde, após a aula de psicologia organizacional, o professor Henrique a chamou. Lúcia, posso falar com você um minuto? Ela ficou nervosa. Estava indo mal. Havia cometido algum erro? Seu último trabalho sobre motivação intrínseca versus extrínseca, disse ele folheando papéis. Foi excepcional. Você trouxe exemplos práticos que nenhum livro poderia ensinar. A forma como descreveu o impacto da falta de reconhecimento no moral da equipe. Você viveu isso, não é? Vivi, disse ela simplesmente. Isso é ouro, Lúcia. Conhecimento teórico pode ser aprendido em livros, mas sabedoria prática, conquistada através de experiência, isso é raro, muito raro. Ele tirou os óculos e a encarou seriamente. Não deixe ninguém fazer você sentir inferior por ter começado tarde. Na verdade, você começou cedo, no mundo real. Agora está apenas formalizando o que já sabe. As palavras ficaram com ela, aquecendo-a nas noites difíceis, quando o cansaço pesava e a vontade de desistir batia à porta. No hotel, as coisas continuavam mudando. A nova gerente, Carla Mendes, sem parentesco com Sérgio, implementara um sistema de feedback, onde funcionários podiam sugerir melhorias. Anonimamente, muitas sugestões vinham e muitas eram implementadas. Um dia, Marina procurou Lúcia no refeitório. Você está diferente, observou. Não fisicamente, mas... não sei. Mais confiante. Lúcia pensou sobre isso. Acho que estou começando a entender meu valor, disse lentamente. Durante anos medi meu valor pelo que fazia. Agora estou aprendendo que meu valor está em quem sou, no que posso me tornar. Profundo, brincou Marina, mas havia admiração verdadeira em seus olhos. Hassan enviava mensagens ocasionais através de Amira, perguntando como estavam os estudos, se precisava de algo. Lúcia sempre agradecia, mas nunca pedia nada, além do que já fora dado. A bolsa era suficiente, mais que suficiente.
Mas um dia, 6 meses após começar a faculdade, recebeu um e-mail diferente de Amira. Lúcia, o Sr. Hassan estará de volta ao Brasil na próxima semana para uma conferência de investimentos. Ele gostaria de saber como estão seus estudos. Estaria disposta a encontrá-lo para um café. Ele tem algo que gostaria de discutir com você. Calorosamente, Amira. Lúcia leu o e-mail 3 vezes. Algo para discutir? Seu coração acelerou. Seria algo ruim? Estaria desapontado com ela de alguma forma? Na noite anterior ao encontro, ela mal dormiu. Chegou ao café do hotel 15 minutos adiantada, vestindo o mesmo conjunto que usara no primeiro encontro, as mãos suadas apesar do ar-condicionado. Hassan chegou exatamente no horário, Amira a seu lado. Ele parecia mais bronzeado, o sorriso tão caloroso quanto ela lembrava. Abraçou-a como se fossem velhos amigos. Lúcia, disse ele em português, com sotaque mais compreensível. Estudei, apontou para si mesmo, rindo. Para falar com você. Ela riu também, tocada pelo esforço. Sentaram-se, e após os cumprimentos iniciais, Hassan tirou um tablet da pasta. Quero mostrar, disse ele mudando para inglês enquanto Amira traduzia. Você inspirou algo. Na tela, um vídeo começou a tocar. Mostrava o saguão de um hotel. Não o Royal Palace, mas outro lugar. E lá estava Hassan, vestido simplesmente, sendo ignorado pela recepção, sendo confundido com um funcionário. Mas desta vez havia uma diferença. Era intencional. Era um teste. Isto é experimento, explicou Amira. O Sr. Hassan está visitando seus próprios hotéis ao redor do mundo. Ele possui 23, vestido de forma simples para ver como os funcionários tratam pessoas que parecem comuns. Hotéis que passam no teste, onde todos são tratados com respeito, recebem bônus. Hotéis que falham, recebem treinamento intensivo sobre dignidade humana. E sabe quem ele quer ajudando a desenvolver esse treinamento? Amira sorriu. Você. Lúcia quase engasgou com o café. Eu? Mas eu ainda nem terminei a faculdade. Hassan falou e Amira traduziu. Faculdade ensina teoria, mas você conhece prática. Viveu ambos os lados. Foi invisível e aprendeu a ver os invisíveis. É exatamente o que precisamos. Seria trabalho consultivo, continuou. Amira, algumas horas por semana, remotamente, enquanto você termina seus estudos, ajudando a criar protocolos de tratamento, revendo políticas, dando a perspectiva de quem estava na base da pirâmide. E quando se formar, acrescentou Hassan em português cuidadoso, você escolhe. Continuar no hotel, trabalhar com minha empresa ou seguir próprio caminho. Mas você sempre terá lugar comigo. Lúcia sentiu lágrimas escorrerem. Não de tristeza, mas de algo que não conseguia nomear. Gratidão? Realização? Ou talvez apenas o peso de ser vista, verdadeiramente vista por alguém que poderia ter esquecido dela facilmente. Por que eu? Perguntou ela, a voz embargada. Por que faz tudo isso por mim? Hassan se inclinou para a frente, pegando as mãos dela entre as suas e disse em português cada palavra cuidadosamente pronunciada. Porque você me mostrou... Pausa, buscando a palavra certa. Bondade. Bondade real. Sem querer nada de volta. E isso, apertou as mãos dela, é mais raro que... ouro. Naquele momento, no café do hotel onde tudo começara, Lúcia entendeu que aquela não era história sobre um sheik salvando uma faxineira. Era sobre 2 seres humanos salvando um ao outro. Um da invisibilidade imposta pela pobreza, outro da solidão imposta pela riqueza. E ambos descobrindo que dignidade não tinha preço, classe ou nacionalidade. Era apenas humana. A proposta de Hassan mudou tudo. Lúcia agora dividia seu tempo em 3. Hotel pela manhã, faculdade à tarde, consultorias à noite. As consultorias eram fascinantes, reuniões por videoconferência com gerentes de hotéis em Dubai, Paris, Nova York, todos querendo entender como tratar funcionários e hóspedes com mais dignidade. No início, ela se sentia impostora. Quem era ela para aconselhar gerentes com MBAs de universidades prestigiadas? Mas então lembrava das palavras do professor Henrique. Ela tinha algo que eles não tinham. Experiência real, crua, não filtrada por teorias. Numa dessas reuniões, um gerente de um
Hotel em Londres, presunçoso e entediado, perguntou. Com todo respeito, senhora Santos, o que uma ex-faxineira pode nos ensinar sobre gestão de luxo? O silêncio na chamada foi cortante. Lúcia respirou fundo, sentindo a raiva inicial dar lugar a algo mais construtivo. Posso ensinar que luxo não está apenas em lençóis egípcios de 1000 fios ou em lustres de cristal, disse ela calmamente. Luxo está em fazer cada pessoa se sentir vista. Desde o hóspede na suíte presidencial até o entregador que traz os mantimentos. Porque um dia, senhor, ela o encarou através da tela, o senhor pode ser o gerente, mas amanhã o senhor pode precisar de gentileza também. E nesse dia, vai entender por que isso importa. Hassan, que assistia à reunião silenciosamente, sorriu. Após a chamada, ele enviou uma mensagem. Você encontrou sua voz. Continue usando-a. Mas nem tudo eram flores. No hotel, algumas colegas começaram a tratá-la diferente. Não com hostilidade aberta, mas com um distanciamento estranho. Joana, que sempre fora amigável, agora mal falava com ela. Um dia Lúcia a confrontou no vestiário. Joana, fiz algo errado? A mulher fechou o armário com mais força que o necessário. Não, você não fez nada errado. Esse é o problema. Não entendo. Claro que não. Joana virou-se, os olhos brilhando com algo que parecia frustração. Você foi escolhida, pelo destino, por um sheik, sei lá. Mas e o resto de nós? A gente continua aqui, limpando os mesmos corredores, vivendo as mesmas vidas. Você virou diferente. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não pedi para ser diferente. Eu só defendeu alguém na hora certa, lugar certo, e ganhou um conto de fadas como recompensa. Joana pegou a bolsa. Enquanto isso, eu defendo hóspedes grosseiros calada todos os dias e ninguém me oferece bolsa de estudos. Ela saiu antes que Lúcia pudesse responder. O silêncio do vestiário vazio ecoava alto demais. Naquela noite, Lúcia não conseguiu se concentrar nos estudos. As palavras de Joana ecoavam. Você foi escolhida. Era verdade? Teria sido apenas sorte? Estar no lugar certo na hora certa? Rafael, percebendo a mãe angustiada, sentou-se ao seu lado. Aconteceu alguma coisa? Lúcia contou sobre a conversa. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: Mãe, sorte foi encontrar o sheik, mas escolher defender ele? Isso foi caráter. E caráter a senhora sempre teve, muito antes de qualquer bolsa ou reconhecimento. Mas Joana tem razão, murmurou. Lúcia, tem tanta gente boa lá trabalhando duro que merecia as mesmas oportunidades. Então, disse Thaís, que ouvira da cozinha e se aproximara, use sua oportunidade para abrir portas para elas também. A senhora não consegue salvar todo mundo, mas pode acender lanternas no caminho. A sabedoria dos filhos às vezes a surpreendiam. Lúcia abraçou os dois, sentindo a clareza retornar. Eles estavam certos. Ela não podia se sentir culpada pela oportunidade que recebera, mas podia honrá-la sendo ponte para outros. Na semana seguinte, Lúcia propôs algo à nova gerente Carla. E se criássemos um programa de bolsas parciais aqui no hotel? Para funcionários que queiram estudar? Carla ergueu as sobrancelhas. Isso custaria dinheiro ao hotel. Mas pensem no retorno, argumentou Lúcia, usando conceitos que aprendera na faculdade. Funcionários mais educados trabalham melhor, inovam mais, ficam mais tempo na empresa. Reduz rotatividade, aumenta a satisfação. No longo prazo, é investimento, não custo. Você aprendeu bem suas lições, observou Carla com um sorriso. Deixe-me levar isso à diretoria. 2 semanas depois, o programa foi aprovado. 5 bolsas parciais por ano para funcionários que quisessem estudar. Não era muito, mas era um começo. Marina foi uma das primeiras a se inscrever querendo estudar gastronomia. Quando foi aprovada, abraçou Lúcia chorando. Você fez isso acontecer. Não, corrigiu Lúcia suavemente. Nós fizemos. Todas as vezes que você foi gentil com um hóspede difícil, todas as vezes que ajudou uma colega, você construiu pontes também. Eu só dei nome às pontes. Mas Joana não se inscreveu. E quando Lúcia tentou falar com ela, foi cortada. Não preciso da sua ajuda. Lúcia respeitou o espaço, mas doeu. Doeu perceber que às vezes fazer o bem não agradava a todos. Que inveja era real, mesmo entre pessoas boas. Que sucesso, mesmo quando merecido,
criava distância. Uma noite em sessão de consultoria com Hassan, Lúcia mencionou o incidente. Ele ouviu atentamente, depois respondeu através de Amira. O Sr. Hassan diz que entende esse sentimento melhor do que imagina. Quando herdou a fortuna da família, muitos primos o rejeitaram. Diziam que ele não merecia, que era sorte de nascimento. Levou anos para ele entender. Você não pode controlar como as pessoas reagem à sua bênção. Só pode controlar como você a usa. E como ele lidou com isso? Perguntou Lúcia. Hassan sorriu tristemente e respondeu em português. Ainda lido, todo dia. Mas continuo tentando fazer bem, porque desistir é deixar a inveja ganhar. Aquelas palavras a sustentaram nas semanas seguintes. E embora a amizade com Joana nunca voltasse ao que era, Lúcia fez as pazes com isso. Algumas perdas eram inevitáveis no crescimento. Dolorosas, mas inevitáveis. O semestre terminou com Lúcia no quadro de honra da faculdade. O professor Henrique a parabenizou publicamente. Lúcia Santos prova que educação não tem idade, apenas necessita coragem. Quando ela subiu para receber o certificado de mérito, olhou para a plateia e viu Rafael, Thaís, Marina e outras colegas do hotel aplaudindo. E lá no fundo, sozinha mas presente, Joana. Seus olhares se cruzaram por um segundo. Joana não sorriu, mas também não desviou os olhos. Era algo. Talvez não amizade ainda, mas talvez algum dia entendimento. O segundo ano de faculdade trouxe desafios diferentes. As matérias ficaram mais complexas, exigindo não apenas memorização, mas pensamento crítico, análise profunda. Lúcia se descobria discutindo teorias de gestão com a naturalidade de quem nascera para aquilo. Seu trabalho de consultoria também evoluíra. Agora, ela não apenas aconselhava, mas desenvolvia materiais de treinamento completos. Seu primeiro manual, Dignidade como Protocolo, um guia prático para a hospitalidade humana, foi adotado por todos os hotéis da rede de Hassan. Uma tarde, após aula de liderança transformacional, o professor Henrique a chamou novamente. Lúcia, a coordenação do curso quer fazer um estudo de caso sobre você, sua trajetória como exemplo de resiliência e reinvenção. Você aceitaria? Ela hesitou. Exposição nunca fora algo que buscara. Não sei. Não quero parecer exibida. Não é exibicionismo, disse o professor. É inspiração. Quantas pessoas estão lá fora achando que é tarde demais? Que não vale a pena tentar? Sua história poderia mudar isso para elas. Lúcia concordou, mas nervosa. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. O dia da entrevista chegou. Uma equipe pequena, 2 professores, uma aluna de mestrado responsável pelo documentário, montou câmeras numa sala de aula vazia. Lúcia sentou-se diante deles, as mãos suadas, o coração acelerado. Relaxe, disse a mestranda com um sorriso. É só uma conversa. Conte sua história do jeito que você viveu. E Lúcia contou. Começou pela infância humilde, pela necessidade de trabalhar cedo, pela gravidez aos 20 anos que interrompeu os estudos. Falou dos 23 anos limpando corredores, sendo invisível, aceitando isso como inevitável. Depois narrou aquele dia, o estrangeiro, o mal-entendido, a escolha, porque fora uma escolha, enfatizou ela, de se posicionar, e tudo que veio depois. Mas o momento mais importante, disse ela, as palavras fluindo agora sem nervosismo, não foi quando defendi o sheik, foi quando aceitei a bolsa, porque tinha muito medo. Medo de fracassar, de ser tarde demais, de não ser boa o suficiente. E escolher estudar mesmo com medo, acho que essa foi minha maior coragem. As câmeras capturaram lágrimas descendo por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação, de finalmente colocar em palavras a jornada que vivera tão intensamente. O documentário foi lançado 3 meses depois, durante um evento da faculdade. Lúcia assistiu nervosa. Thaís e Rafael de cada lado. Quando as luzes se acenderam, a sala explodiu em aplausos. Pessoas se aproximaram depois. Estudantes, professores, até alguns funcionários da limpeza da faculdade que pediram para tirar fotos com ela. Uma senhora de cabelos brancos, uniforme de limpeza idêntico ao que Lúcia usara por anos, segurou suas mãos e disse: Tenho 54 anos. Achei que fosse tarde demais, mas se você conseguiu...
Seus olhos brilhavam de esperança. Talvez eu consiga também. Lúcia abraçou a mulher e sussurrou. Você consegue. Eu prometo que consegue. Naquela noite, deitada na cama, Lúcia pensou em círculos se expandindo em água. Uma pedra jogada. Seu ato de defender. Hassan criara ondas que agora alcançavam pessoas que ela nunca conheceria. Quantas mulheres assistiriam àquele documentário? Quantas decidiriam voltar a estudar? Quantas encontrariam coragem na história dela? Impossível saber, mas a possibilidade aquecia seu coração. No hotel, as mudanças continuavam. O programa de bolsas expandira. Agora eram 10 vagas anuais. Marina terminara seu curso de gastronomia e fora promovida para ajudante de chefe. 3 outros funcionários estavam estudando. Um cursava administração, outra fazia enfermagem. O terceiro estudava tecnologia da informação. Até Sérgio Mendes, rebaixado, mas ainda empregado, parecia diferente, mais humilde, menos arrogante. Um dia, ele procurou Lúcia. Eu também me inscrevi, disse ele, parecendo envergonhado, no programa de bolsas, para fazer um curso sobre gestão humanizada. Lúcia sorriu genuinamente. Nunca é tarde para aprender, Sérgio. Ele assentiu, depois acrescentou. Obrigado. Por tudo. Sei que não mereço sua gentileza, mas obrigado mesmo assim. Hassan retornou ao Brasil alguns meses depois, desta vez para um evento maior, a inauguração de uma fundação educacional que levaria seu nome. Mas na descrição oficial havia algo importante. Inspirada pela coragem de Lúcia Santos, que ensinou que dignidade não conhece classe social. Na cerimônia, Hassan pediu que Lúcia subisse ao palco com ele. Constrangida, mas honrada, ela foi. Diante de empresários, políticos, jornalistas, ele disse em português: Bem, melhor agora. Esta mulher salvou mais que minha dignidade. Ela me lembrou porque eu trabalho. Não é por dinheiro. Eu já tenho. É para criar mundo onde todos são vistos. Todos são valiosos. Ele virou-se para Lúcia. Obrigado por me lembrar disso. Os aplausos ecoaram. As câmeras piscaram. Mas Lúcia só via uma coisa: a gratidão genuína nos olhos de Hassan, espelhando a gratidão que ela sentia por ele. 2 estranhos, de mundos opostos, haviam se encontrado num momento impossível. E desse encontro nascera algo maior que ambos. Um movimento silencioso de pessoas decidindo tratar outras pessoas com dignidade, independente de quem fossem. Não era revolução barulhenta, era transformação gentil. Mas às vezes, o gentil era o mais poderoso. O 3º ano trouxe algo inesperado. Dúvida. Não sobre capacidade. Lúcia provara para si mesma que conseguia. Mas sobre propósito. Para onde toda aquela educação a levaria? O que realmente queria fazer depois de formada? Uma noite, durante jantar, Rafael notou a mãe distante. Mãe, está tudo bem? Estou confusa, admitiu ela. Hassan me ofereceu trabalho permanente na fundação dele. Boa posição, salário excelente. Mas, incentivou Thaís. Mas sinto que seria fácil demais, confortável demais, como se estivesse fugindo de algo maior. Maior como? Perguntou Rafael. Lúcia levantou e foi até a janela, olhando o bairro que conhecia havia décadas. Nada havia mudado ali. As mesmas ruas esburacadas, a mesma praça abandonada, as mesmas oportunidades escassas. Aqui, disse ela, o que é maior é aqui, neste bairro, nesta comunidade. Quantas Lúcias existem aqui? Quantas Joanas, Marinas, pessoas com potencial que nunca terão a sorte que eu tive. Compreensão se fez nos rostos dos filhos. Você quer fazer algo aqui, disse Thaís. Quero, confirmou Lúcia, a ideia se cristalizando conforme falava. Quero criar um centro comunitário, oferecer cursos gratuitos, orientação profissional, espaço para as pessoas se desenvolverem. Usar tudo o que aprendi não numa corporação distante, mas aqui, onde nasci, onde me criei. Isso vai ser difícil, alertou Rafael. Mais difícil que aceitar o emprego na fundação. Eu sei, Lúcia sorriu. Mas fácil não muda o mundo. Difícil muda. Na semana seguinte, ela levou a ideia ao professor Henrique. Ele a ouviu, fazendo anotações, então disse: Isso poderia ser seu projeto de conclusão de curso.
elaborar um plano de negócios completo para o centro comunitário. Se funcionar, você se forma com algo mais que um diploma. Se forma com um propósito em ação. Lúcia mergulhou no projeto com intensidade, que surpreendeu até ela mesma. Pesquisou modelos semelhantes, estudou viabilidade econômica, mapeou necessidades da comunidade. Descobriu que precisaria de patrocínio inicial, doações, parcerias com empresas. E então, numa sacada de coragem, escreveu para Hassan. A resposta veio dias depois. Ele queria saber mais. Muito mais. Marcaram uma videoconferência. Seu plano é ambicioso, disse Hassan através de Amira, estudando os documentos que Lúcia enviara. Muito ambicioso, mas essa é a melhor parte. Então, você vai ajudar? Perguntou Lúcia, mal conseguindo conter a esperança. Vou, disse Hassan, mas com condições. Primeira, você estará no comando. Não quero apenas financiar, quero que seja seu projeto, sua visão. Segunda, você aceita a ajuda da fundação, mas trabalha para tornar centro sustentável. Não quero dependência, quero independência. Terceira, ele sorriu. Você me deixa ser primeiro aluno voluntário. Lúcia piscou confusa. Voluntário? Você? Hassan explicou que aprendera muito com ela sobre humildade e ver o mundo por outras perspectivas. Queria fazer trabalho voluntário no centro, ensinar inglês ou gestão financeira para jovens. Não como o rico sheik, mas como pessoa contribuindo. Você me ensinou que todos temos algo a dar, disse ele. Agora quero praticar isso. As lágrimas de Lúcia vieram sem aviso, rolando quentes, pelas faces. Não eram de tristeza, mas de algo avassalador. A realização de que o círculo se completara. Ela ajudara Hassan. Hassan a ajudara. E agora, juntos, ajudariam outros. Não de cima para baixo, mas lado a lado. Os meses seguintes foram frenéticos. Lúcia trabalhava no hotel de manhã, agora apenas meio período por escolha. Estudava à tarde, planejava o centro comunitário à noite. Rafael e Thaís se envolveram completamente, ele cuidando da parte de tecnologia e redes sociais, ela organizando grupos de voluntários entre colegas de escola. A comunidade respondeu. Dona Conceição doou o térreo vazio do prédio dela, que estava fechado há anos. O zelador ofereceu serviços de manutenção gratuitos. A bibliotecária da escola se voluntariou para organizar um acervo de livros doados. Mas nem tudo foi tranquilo. Houve resistência. Alguns comerciantes locais temiam que o centro mudasse o caráter do bairro, um eufemismo para medo de mudança. Outros questionavam as intenções de Lúcia, sussurrando que ela havia se esquecido de onde veio ou estava tentando ser melhor que todo mundo. Uma reunião comunitária foi convocada para discutir o projeto. Lúcia compareceu, nervosa, mas determinada. O salão estava cheio, apoiadores de um lado, opositores do outro. Seu Francisco, dono do mercadinho da esquina há 40 anos, levantou-se. Com todo respeito, Lúcia, mas quem garante que esse centro não vai trazer problemas? Gente de fora, bagunça, desvalorização dos imóveis. Lúcia respirou fundo antes de responder. Seu Francisco, o senhor me conhece desde que eu era menina. Conhece meus filhos. Acredita mesmo que eu criaria algo que prejudicasse nossa comunidade? Não é sobre você, interveio outra voz. Era Joana, para a surpresa de Lúcia. É sobre medo. Medo que sempre existiu aqui. Medo de melhorar porque... Bem, por que se pode melhorar? Por que não melhoramos antes? É mais fácil acreditar que não dá do que tentar e arriscar falhar. O silêncio caiu pesado. Joana continuou. Eu invejei Lúcia, admito, porque ela teve coragem que eu não tive. Mas isso não torna o projeto dela menos válido. Torna mais necessário, para pessoas como eu, que precisam ver que é possível. Os olhares se voltaram para Lúcia novamente. Ela falou a voz firme, mas gentil. Não estou pedindo confiança cega. Estou pedindo uma chance. 6 meses. Se em 6 meses o centro não estiver ajudando, se estiver causando problemas, eu mesma o fecho. Mas se funcionar, imaginem as possibilidades. A votação foi apertada, mas favorável. O centro comunitário estava aprovado. Quando todos saíram, Joana se aproximou de Lúcia. Desculpa, disse ela simplesmente, por tudo.
pelo silêncio, pela inveja, por não ter apoiado antes. Lúcia abraçou a amiga antiga. Você apoiou hoje, quando mais importava. Isso é o que conta. E ali, naquele abraço, duas amigas se reencontraram. Não como eram antes, porque nenhuma era mais a mesma, mas como podiam ser agora, mais maduras, mais compreensivas, mais humanas. A reforma do espaço doado por Dona Conceição começou num sábado chuvoso. Lúcia chegou cedo, esperando encontrar apenas os pedreiros contratados, mas deparou-se com uma surpresa. Pelo menos 20 pessoas aguardavam, ferramentas nas mãos dispostas a ajudar. Rafael e Thaís estavam lá. Marina e outros funcionários do hotel. O professor Henrique com alunos da faculdade, Joana e mais 3 vizinhas. Até seu Francisco trouxera tintas e pincéis, resmungando que, já que vai, acontecer mesmo que seja bem feito. Lúcia ficou sem palavras. Apenas começou a distribuir tarefas, a voz embargada de emoção. Trabalharam o dia inteiro. Quebraram paredes desnecessárias, pintaram, lixaram, limparam. À tarde chegou uma van. Dela desceram Hassan, Amira e mais 3 pessoas carregando móveis, mesas, cadeiras, estantes, computadores. Surpresa, disse Hassan em português, sorrindo largo. Não posso fazer trabalho pesado, mas posso carregar móveis. E lá estava ele, um dos homens mais ricos do mundo, suando sob o sol brasileiro, enquanto carregava uma escrivaninha escada acima. A cena era tão absurda que Lúcia começou a rir, e o riso se espalhou até que todos estavam rindo também, trabalhando juntos, unidos por algo maior que qualquer um deles individualmente. No final do dia, exaustos, mas satisfeitos, sentaram-se todos no chão, ainda empoeirado do que seria a sala principal do centro. Alguém trouxe refrigerantes e salgados, compartilharam comida, histórias, risos. Vocês sabem, disse Lúcia olhando ao redor, que este momento é mais importante que o centro em si? Este momento de comunidade, de pessoas diferentes trabalhando juntas. Isso é o que quero que este espaço represente. Hassan ergueu uma lata de refrigerante. Um brinde, disse em português, para comunidades que se unem, para pessoas que enxergam pessoas, para futuros que construímos juntos. Todos ergueram suas bebidas, o tinido das latas ecoando no espaço que em breve seria um farol de esperança. As semanas seguintes viram o centro tomar forma. Lúcia usara conceitos aprendidos na faculdade para estruturar tudo: sala de informática, biblioteca comunitária, espaço para oficinas, cantinho infantil para mães que precisassem deixar filhos enquanto estudavam, pequeno café que seria gerido por alunos de gastronomia. Marina já se oferecera para coordenar. 2 meses após o início da reforma, o Centro Comunitário Encontros, nome escolhido por votação popular, abriu suas portas. A cerimônia foi simples. Lúcia cortou uma fita verde. Crianças da vizinhança soltaram balões, todos entraram. O primeiro curso oferecido foi Informática Básica, ministrado por Rafael. 20 vagas, 40 inscritos. A lista de espera crescia. O segundo foi Inglês para Iniciantes, ministrado por Hassan mesmo, que passaria 3 meses no Brasil exatamente para isso. Ver Hassan, vestido simplesmente, ensinando inglês para senhoras que nunca haviam pisado fora do bairro, era comovente. Ele era paciente, engraçado, humano, e as alunas o adoravam, chamando-o de Professor Hassan, sem ideia de quem ele realmente era fora dali. É perfeito, disse ele certa vez a Lúcia. Aqui sou apenas professor, não sheik, não magnata, apenas alguém compartilhando conhecimento. Me sinto livre. Lúcia entendia perfeitamente. Ela também se sentia livre ali. Não era a faxineira que deu sorte, ou a aluna destaque, ou a consultora. Era apenas Lúcia, fazendo o que amava: conectar pessoas, criar oportunidades, ver potenciais florescerem. O centro rapidamente se tornou o coração da comunidade. Mães levavam filhos para o cantinho infantil e aproveitavam para fazer cursos. Jovens descobriam programação e design. Idosos aprendiam a usar smartphones. E sempre, sempre havia café quente e ouvidos dispostos a escutar. Uma tarde, uma mulher jovem apareceu. Vestia roupas simples, carregava uma bebê no colo, tinha olhos cansados, mas determinados.
Eu vi o cartaz, disse ela timidamente, sobre o curso de manicure. Ainda tem vaga? Tem sim, respondeu Lúcia com um sorriso. Qual seu nome? Fabiana. A moça hesitou. Eu tenho 1º grau incompleto. Isso é problema? Algo no peito de Lúcia apertou. Ela via naquela mulher seu reflexo de décadas atrás. Jovem mãe sem educação formal, mas com vontade de mudar. Não é problema nenhum, disse Lúcia, pegando a ficha de inscrição. E sabe de uma coisa, Fabiana? Se você quiser terminar os estudos também, temos parceria com a escola noturna. Podemos ajudar com isso. Os olhos da moça se encheram de lágrimas. Sério? Mas quem vai cuidar da minha filha à noite? Nosso berçário funciona em horário estendido, explicou Lúcia, e é gratuito para mães estudantes. Fabiana começou a chorar, abraçando a bebê. Lúcia a abraçou também, e naquele abraço passou algo inominável, a promessa silenciosa de que ela não estava sozinha, que alguém a via, e seu esforço importava. Na formatura da 1ª turma de informática, 3 meses depois, Rafael entregava os certificados quando parou e pediu a palavra. Eu quero agradecer minha mãe, disse ele, a voz trêmula, por nos ensinar que nunca é tarde para mudar, que uma pessoa pode fazer diferença, que dignidade não é privilégio, é direito. Mãe, ele olhou para Lúcia, você mudou nossa família, nossa comunidade, nossas vidas. E tudo começou porque você teve coragem de defender um estranho. Obrigado por ter essa coragem. Lúcia chorou abertamente, sem vergonha, enquanto todos aplaudiam. Hassan, sentado na última fileira tentando ser discreto, também limpava os olhos. Depois da cerimônia, enquanto arrumavam as cadeiras, Hassan disse a Lúcia, você lembra o que eu disse naquele dia? Que não esqueceria sua gentileza? Lembro. Eu cumpri promessa. Não esqueci. Mas você, ele apontou para o espaço cheio de vida ao redor, fez mais. Você multiplicou aquela gentileza. Transformou um momento em movimento. Nós multiplicamos, corrigiu Lúcia. Eu não teria feito isso sozinha. Mas você começou, insistiu Hassan. E começos são mais importantes que imagina, porque sem começo, nada mais existe. Naquela noite deitada na cama, Lúcia pensou em começos. Começara simplesmente, defendendo alguém. E agora, anos depois, aquele começo havia se transformado em algo vivo, respirando, crescendo. Quantos outros começos ainda viriam? Quantas outras Fabianas teriam suas chances? Quantos outros Rafaels descobririam propósitos? Impossível saber, mas a beleza estava exatamente nisso, na imprevisibilidade do bem, na forma como gentileza, uma vez semeada, crescia em direções que nenhum jardineiro poderia planejar. E Lúcia, finalmente, estava em paz com sua história. Não porque tudo estava perfeito, mas porque estava significativo. E significado, descobrir a ela, era muito mais valioso que perfeição. Lúcia estava há 3 meses de se formar quando o inesperado aconteceu. Hassan convocou uma reunião urgente por videoconferência. Sua expressão era séria, diferente do usual sorriso, caloroso. Lúcia, começou ele através de Amira, preciso contar algo. Algo que deveria ter contado antes, mas não sabia como. O coração dela acelerou. Seria algo ruim? Algum problema com o financiamento do centro? Hassan respirou fundo e continuou. Quando cheguei naquele dia ao hotel não foi acidente. Não foi coincidência. Pausa. Foi teste. Lúcia franziu a testa, confusa. Teste? Eu estava avaliando o hotel, explicou ele, para possível compra. Faço isso muitas vezes. Visito propriedades sem anunciar, vestido simplesmente para ver como tratam pessoas comuns. Já desisti de muitas negociações porque vi falta de respeito, arrogância, preconceito. Ele fez uma pausa significativa. Mas naquele dia, vi você. E você mudou tudo. O mundo de Lúcia pareceu inclinar. Aquilo fora planejado, proposital. Não entendo, disse ela, a voz pequena. Você me usou? Aquilo tudo foi falso? Não. Hassan se inclinou para a câmera, desesperado para ser entendido. A humilhação foi real. A dor foi real. Sua defesa foi real. O que eu não esperava era você. Ninguém nunca havia feito o que você fez.
Em dezenas de hotéis que testei, funcionários sempre ficaram calados ou até se juntaram à humilhação. Mas você, ele apontou, você foi diferente. Mas tudo depois, a bolsa, o centro, tudo isso, foi culpa? Lúcia sentiu raiva crescendo. Você se sentiu culpado por me usar no seu teste? Foi gratidão, corrigiu Amira, traduzindo as palavras firmes de Hassan. O Sr. Hassan diz que você não entende. Aquele teste não era sobre você, era sobre o hotel. Mas sua ação transformou tudo. Mostrou que mesmo em sistemas ruins, pessoas boas existem. E essas pessoas merecem ser apoiadas. Lúcia ficou em silêncio, processando. Sentia-se traída, manipulada, ou estava sendo dramática? Por que me conta isso agora? Perguntou finalmente. Porque Hassan falou em português, lento mas claro. Eu comprei o hotel. A transação foi finalizada ontem. E você precisa saber antes que vire notícia. Não quero que descubra por jornal. O mundo de Lúcia girou novamente. Hassan era agora seu chefe? O dono do hotel onde trabalhava? Tem mais, continuou ele. Quero oferecer a você posição de diretora de recursos humanos. Para todo o hotel. Você implementaria tudo que aprendeu, tudo que ensinou nas consultorias. Salário excelente, benefícios, liberdade para criar programa completo de valorização humana. Era tudo que Lúcia poderia sonhar profissionalmente. Reconhecimento, posição, poder para implementar mudanças reais. E ainda assim, preciso pensar, disse ela. Claro, respondeu Hassan. Tome o tempo que precisar. Mas Lúcia, ele esperou que ela olhasse nos olhos dele através da tela. Nada foi falso. Meu teste foi real. Sua bondade foi real. Minha gratidão foi real. E sua transformação? Toda sua. Eu apenas dei ferramentas. Você construiu o edifício. Quando a chamada terminou, Lúcia ficou olhando a tela escura por longos minutos. Sentia tantas emoções contraditórias que mal conseguia nomeá-las. Raiva por ter sido parte de um teste. Gratidão pelas oportunidades. Confusão sobre o que era real e o que era estratégia. Rafael e Thaís perceberam o estado da mãe e sentaram-se ao seu lado. O que aconteceu? Perguntou Thaís com preocupação. Lúcia contou tudo. Os filhos ficaram em silêncio, processando. Então, começou Rafael lentamente, ele estava testando o hotel. Mas você não sabia disso quando o defendeu, certo? Certo. E tudo que ele ofereceu depois, continuou Thaís, foi porque ficou impressionado com sua atitude. Não porque você estava no teste dele, certo? Certo. Então qual é a diferença? Perguntou Rafael. Você fez a coisa certa sem saber que estava sendo testada. Isso não torna sua ação menos valiosa. Torna mais. As palavras fizeram sentido lentamente. Ele tinha razão. Se Lúcia tivesse sabido sobre o teste, sua defesa poderia ter sido calculada, estratégica, mas não sabia. Agiu puramente por bondade, por princípio, por não conseguir ficar calada diante de injustiça. E isso, percebeu ela, era exatamente o ponto. Ele me testou sem eu saber, disse ela devagar, processando em voz alta. Mas a vida toda é assim, não é? Somos testados todos os dias por nossas escolhas. E nunca sabemos qual escolha vai mudar tudo. Por isso precisamos escolher certo sempre, não só quando sabemos que alguém está olhando. Exatamente, sorriu Thaís. Lúcia passou a noite acordada, pensando na oferta de Hassan. Diretora de recursos humanos seria incrível, mas também significaria menos tempo no centro comunitário, menos contato direto com a comunidade, menos vida na base. Na manhã seguinte, ela tinha sua resposta. Ligou para Hassan e disse, firme e clara, obrigada pela oferta, mas não posso aceitar. Silêncio do outro lado. Pode explicar? Pediu Amira. Posso. Lúcia sorriu, embora ele não pudesse ver. Porque percebi algo. Meu lugar não é numa posição de poder corporativo. Meu lugar é, onde sempre estive, na base com as pessoas. O centro comunitário me mostrou isso. Eu não quero gerenciar de cima. Quero estar lado a lado. Posso fazer mais diferença ali do que em qualquer escritório elegante. Hassan ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou ter perdido a ligação. Então ele falou, a voz embargada. Você realmente é rara, Lúcia Santos. Pessoas passam vida inteira buscando subir. Você escolhe ficar onde pode realmente ajudar.
Pausa. Aceito sua decisão. Mas posso fazer uma contraproposta? Pode. Continue no hotel meio período se quiser. Mas também seja consultora oficial para todos os meus negócios. Não gerenciando, mas orientando. Trazendo perspectiva de quem viveu ambos os lados. E, ele acrescentou, o centro comunitário recebe endowment permanente da fundação, para que nunca dependa de doações incertas. Endowment, fundo permanente, significava sustentabilidade, significava futuro garantido. Isso eu aceito, disse Lúcia, lágrimas escorrendo. Com gratidão. Não, corrigiu Hassan. O agradecido sou eu, por você ser exatamente quem é, sem máscaras, sem agendas, apenas boa. Quando desligou, Lúcia sentiu paz se espalhar por seu corpo. Tomara a decisão certa, não a decisão que lhe daria mais dinheiro ou status, mas a decisão que lhe daria mais significado. E no final, descobrir a ela, significado valia mais que qualquer outra moeda. 3 anos se passaram desde aquele dia no saguão do hotel. 3 anos que pareciam simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Lúcia Santos, agora com 51 anos, estava de pé no palco da faculdade, vestindo beca e capelo, segurando o diploma que nunca imaginou ter. Ao seu lado, outros formandos de sua turma, jovens que poderiam ser seus filhos. Mas ninguém a via como diferente. Era apenas mais uma colega, mais uma conquistadora, mais uma sonhadora que se tornara realizadora. O paraninfo, o professor Henrique, naturalmente, fez um discurso sobre perseverança e nunca desistir dos sonhos. Mas quando chamou Lúcia para receber menção honrosa como melhor aluna do curso, ele acrescentou: Lúcia Santos nos ensinou algo que nenhum livro poderia. Que educação não está em quando você começa, mas em por que você continua. Obrigado, Lúcia, por nos lembrar disso. A sala explodiu em aplausos. Da plateia, Rafael e Thaís gritavam emocionados. Hassan estava lá também, tendo voado especialmente para a formatura. Marina, Joana e outras colegas do hotel ocupavam uma fileira inteira, cartazes comemorando. Até Sérgio Mendes estava presente, agora gerente de um hotel menor, mas visivelmente mais feliz, mais humano. Após a cerimônia, houve uma recepção. Pessoas se aglomeravam ao redor de Lúcia, parabenizando, tirando fotos, pedindo conselhos. Ela sorria até os músculos do rosto doerem, mas era sorriso genuíno. Hassan conseguiu um momento a sós com ela no jardim da faculdade. Como se sente? Surreal, admitiu ela. 3 anos atrás, eu limpava banheiros. Hoje me formei com honras numa faculdade. Ainda não acredito completamente. Acredite, disse ele simplesmente. Você mereceu cada passo. E você? Lúcia sorriu. Como estão as coisas? Comprei mais 3 hotéis no Brasil, respondeu ele. E em todos, implementei protocolos que você ajudou a criar. Não há mais hóspedes importantes e hóspedes comuns. Há apenas pessoas sendo tratadas com dignidade. Fez uma pausa. Sabe o que descobri? Funcionários felizes fazem hóspedes felizes. Hóspedes felizes voltam. Negócio cresce. Dignidade não é só certo, é lucrativo. Lúcia riu. Sempre soube disso. Só precisava que alguém com poder também acreditasse. Você me deu esse poder, disse Hassan seriamente. Poder de ver o que eu havia esquecido. Obrigado por isso. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando as pessoas se misturarem na festa. O que vem agora? Perguntou Hassan. Quais são seus planos? Lúcia pensou antes de responder. Quero expandir o centro. Abrir outros em bairros próximos. Treinar pessoas para replicar o modelo. Olhou para ele. Quero que em 10 anos nenhuma pessoa na cidade precise dizer é tarde demais para aprender. Quero que oportunidade seja acessível, não apenas para os sortudos. Sortuda, repetiu Hassan com um sorriso. Você continua usando essa palavra. Mas não foi sorte, foi escolha. Você escolheu me defender quando era mais fácil ficar calada. Escolheu estudar quando era mais confortável apenas trabalhar. Escolheu servir à comunidade quando poderia ter aceitado o emprego corporativo. Ele colocou a mão no ombro dela. Lúcia, você não é sortuda. Você é corajosa. Tem diferença.
As palavras tocaram algo profundo. Talvez ele estivesse certo. Talvez tudo o que acontecera não fosse sorte, mas consequência natural de uma vida vivida com princípios, com coragem de fazer o certo, mesmo quando difícil. A festa continuou até tarde. Quando finalmente terminou e todos foram embora, Lúcia voltou para casa com Rafael e Thaís. O mesmo apartamento de sempre, as mesmas paredes, o mesmo sofá doado. Mas tudo parecia diferente agora. Mais brilhante, mais rico, não em dinheiro, mas em significado. Mãe, disse Thaís enquanto preparavam chá na cozinha. Você sabe que inspira muita gente, né? Inspiro? Inspira, confirmou Rafael entrando com o laptop. Olha isso. Ele mostrou a tela. Era uma reportagem de jornal. Centro Comunitário vira modelo nacional. A história da faxineira que virou educadora social. O artigo contava a jornada de Lúcia, o impacto do centro, os planos de expansão. Mas mais interessante que o artigo eram os comentários. Centenas deles. Pessoas contando suas próprias histórias de recomeço, de coragem, de decidir que nunca era tarde. Tenho 56 anos e essa história me deu coragem para voltar a estudar. Minha mãe era faxineira e sempre disse que era invisível. Vou mostrar essa reportagem para ela. Precisamos de mais pessoas como Lúcia Santos no mundo. Lúcia leu cada comentário. Coração apertado de emoção. Não havia feito aquilo para reconhecimento. Fizera porque era certo, porque precisava, porque não conseguia não fazer. Mas ver o impacto, ver que sua história dava coragem a outros, isso era presente inesperado. Naquela noite, antes de dormir, ela pegou o cartão que Hassan havia dado 3 anos atrás. Ainda o guardava na gaveta da mesinha de cabeceira, junto com o envelope que continha o dinheiro inicial, agora transformado em fundo de emergência para o centro. You saw me when I was invisible. Você me viu quando eu era invisível. Sorriu, guardando o cartão de volta. Mas agora entendia que não fora apenas sobre Hassan ser visto. Fora sobre ela mesma aprendendo a se ver, a se valorizar, a entender que sua história importava, que sua voz merecia ser ouvida, que sua existência fazia diferença. 1 ano depois, o 2º Centro Comunitário Encontros foi inaugurado. Depois o 3º. Depois o 4º. Lúcia coordenava todos, mas treinara líderes locais para gerenciar cada um. Marina agora ensinava gastronomia em 3 centros. Joana se formara em pedagogia e liderava o programa infantil. Rafael desenvolvia sistemas de gestão que outros centros comunitários no país começavam a adotar. Thaís cursava jornalismo e documentava todas as histórias de transformação. Hassan visitava sempre que podia, não como investidor ou benfeitor, mas como amigo. Ensinou inglês por 2 anos, depois passou a dar palestras sobre empreendedorismo responsável. Conhecia pelo nome cada aluno regular, lembrava de suas histórias, celebrava suas conquistas. Fabiana, a jovem mãe que Lúcia conhecera anos atrás, agora tinha seu próprio salão de beleza e empregava 3 pessoas. Terminara o ensino médio, depois fizera curso técnico de estética. Sua filha, agora com 5 anos, frequentava o programa infantil do centro enquanto Fabiana trabalhava. Você mudou minha vida, disse ela a Lúcia certo dia. Não, corrigiu Lúcia gentilmente. Eu abri uma porta. Você atravessou. Toda a coragem, todo o trabalho duro foi seu. Mas Fabiana sacudiu a cabeça. A porta estava trancada até você chegar. Eu nem sabia que existia. Você me mostrou que era possível. E talvez fosse isso, pensou Lúcia. Talvez seu papel nunca tivesse sido salvar ninguém. Afinal, pessoas precisavam se salvar sozinhas. Seu papel era mostrar que portas existiam, que chaves estavam disponíveis, que caminhos eram viáveis. 5 anos após aquele dia no hotel, Hassan organizou um jantar especial. Reservou. O restaurante do Royal Palace, agora completamente reformado, com políticas revolucionárias de tratamento humano que serviam de modelo para hotéis no mundo todo. Estavam lá todos que participaram da jornada. Lúcia e seus filhos, Amira, Marina, Joana, professor Henrique, Carla, a gerente, até Sérgio Mendes. Hassan levantou-se para um brinde. Há 5 anos, disse ele em português fluente agora, eu cheguei neste hotel como teste, para ver humanidade.
E encontrei. Olhou para Lúcia. A melhor dela. Esta mulher me salvou de humilhação. Mas mais importante, me lembrou por que trabalho. Não por dinheiro, por impacto, por deixar mundo melhor. Ergueu a taça. Obrigado, Lúcia Santos, por me ver quando eu era invisível, por me ensinar que todos merecem dignidade, por mostrar que uma pessoa com coragem pode mudar muitas vidas. Não. Lúcia se levantou também, os olhos marejados. Obrigado você, por acreditar que minha bondade valia algo, por me dar ferramentas para expandir aquilo que sempre quis fazer, por ser ponte entre dois mundos que raramente se conectam. Olhou ao redor da mesa, mas a verdade é, nós todos fizemos isso juntos. Cada um aqui teve papel. Marina, que apoiou, Joana, que se reconciliou, Rafael e Thaís, que abraçaram a loucura da mãe, professor Henrique, que ensinou, Carla, que implementou mudanças, até Sérgio, ela olhou para ele, que teve humildade de aprender. Sozinhos somos gotas, juntos somos oceano. As taças se chocaram. O jantar transcorreu em alegria, histórias sendo compartilhadas, risos ecoando. E naquela noite, naquele restaurante, reuniam-se não categorias, não o rico e a pobre, não o sheik e a faxineira, mas apenas pessoas. Pessoas que haviam aprendido a se ver, a se valorizar, a se conectar. Quando Lúcia voltou para casa naquela noite, parou na porta do apartamento antes de entrar. Olhou para o prédio velho, o bairro adormecido, as ruas que conhecia desde sempre. Nada havia mudado fisicamente, mas tudo era diferente. Porque ela era diferente, não pela faculdade, embora ajudasse, não pelo reconhecimento, embora aquecesse, mas porque finalmente entendia seu valor. Não valor comparado a outros, não valor medido por conquistas, mas valor intrínseco, o valor de existir, de importar, de ser digna simplesmente por ser humana. E esse valor, descobrir a ela, ninguém podia dar ou tirar. Ele sempre estivera lá. Apenas precisara de coragem para reconhecê-lo. Entrou no apartamento. Rafael e Thaís já dormiam. Sentou-se sozinha, na sala na escuridão e sorriu. Aquela jornada que começara com medo, medo de defender o estrangeiro, medo de aceitar a bolsa, medo de não ser suficiente, terminava com certeza. Certeza de que fizera diferença, de que continuaria fazendo, de que cada dia era nova oportunidade de escolher bondade, coragem, dignidade, e que no final, essas escolhas, pequenas, diárias, invisíveis para a maioria, eram as que realmente mudavam o mundo. O telefone tocou. Era a mensagem de Hassan. Obrigado pelo jantar, mas principalmente obrigado pela amizade. Você me ensinou que riqueza verdadeira não está em banco, está em vidas tocadas, em diferença feita, em ser lembrado não pelo que teve, mas pelo que deu. Você é a pessoa mais rica que conheço, Hassan. Lúcia respondeu simplesmente, nós somos ricos juntos, na amizade, na gratidão, no propósito compartilhado. Que venham os próximos anos, meu amigo. Temos muito trabalho pela frente. Lúcia. E tinha mesmo. Centros para abrir, vidas para tocar, histórias para escrever. Mas pela primeira vez, Lúcia não via trabalho como fardo. Via como privilégio. O privilégio de acordar cada dia com propósito, de dormir cada noite sabendo que importou. 10 anos depois daquele encontro inicial, Lúcia estava em seu escritório no centro comunitário, agora uma rede de 17 unidades espalhadas por 5 estados, quando recebeu uma visita surpresa. Era uma jovem de cerca de 25 anos, vestida elegante, pasta de documentos na mão. Senhora Lúcia Santos? Sim? Meu nome é Júlia, sou advogada e... Ela hesitou, emocionada. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe era faxineira. Ela assistiu um documentário sobre a senhora e decidiu voltar a estudar. Ela dizia que se a senhora conseguiu, ela também conseguiria. Lágrimas escorriam agora. Minha mãe se formou, virou professora, me deu educação, e hoje eu estou aqui, formada em Direito, para oferecer serviços jurídicos gratuitos para seu centro, porque tudo que sou, devo àquela faxineira que teve coragem de defender um estrangeiro, que mostrou para minha mãe que era possível,
Lúcia abraçou a jovem chorando também. Aquilo era o círculo se completando. A bondade plantada anos atrás agora florescendo em jardins que ela nunca visitaria, tocando vidas que nunca conheceria. E entendeu, finalmente e completamente, que aquele não fora só seu momento no saguão do hotel. Fora início de algo muito maior. Uma onda de dignidade, de coragem, de pessoas decidindo fazer o certo mesmo quando difícil. Uma onda que ainda crescia, uma onda que ainda não terminara. E talvez, pensou ela, abraçando a jovem advogada, talvez nunca terminasse. Talvez continuasse se expandindo, atingindo praias distantes, tocando pessoas não nascidas, criando futuros impossíveis de prever, porque no final, bondade era assim. Não conhecia limites, não entendia impossível, apenas crescia, multiplicava, transformava. Um estrangeiro defendido, uma faxineira valorizada, uma comunidade transformada, um mundo aos poucos se tornando mais humano. Tudo porque uma mulher, num dia comum, fez escolha incomum, ver o invisível, e ao vê-lo, foi vista também. E ambos, vendo e sendo vistos, mudaram tudo.